orquídeas são plantas muito especiais. Com exceção da Antártida, elas existem em todos os continentes do mundo. São milhares de variedades, milhares de espécies. E vou dizer uma coisa para vocês, a maior parte delas só floresce uma vez por ano. Assim como o Enem, é uma oportunidade, uma chance para dar uma virada na vida, assim como as orquídeas dão a chance a gente de vivenciar a sua imensa beleza. TV Enem com você. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jarbas Jesus falando aqui mais uma vez com vocês. Gente, hoje eu estou passando aqui para trazer mais algumas observações objetivas e espertas na preparação de vocês para o Exame Nacional do Ensino Médio. Trata-se do tópico de colisões mecânicas, como muita gente chama de choques mecânicos, enfim. Pô, gente, uma dica importante aqui para trabalhar com colisões, a gente já imagina ter feito um trabalho sobre conservação de energia, que é um outro princípio de conservação importante, e esse tópico está envolvido em um tópico maior, chamado Lei de Conservação da Mecânica Newtoniana. E a gente está trazendo aqui como base, para aplicar em colisões, um princípio geral importantíssimo, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou princípio de conservação do momento linear. Inclusive, esse princípio é um dos pilares na mecânica newtoniana. Vocês vão perceber que, em algumas situações, esse princípio de conservação ele é inclusive mais amplo do que o próprio princípio da conservação da energia. Então nós vamos pegar esse princípio e fazer uma aplicação direta em três situações básicas que costumam aparecer na avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio. Trata-se, portanto, das colisões elásticas, parcialmente elásticas e a inelástica. Gente, para nós começarmos o debate sobre colisões, eu estou trazendo aqui um coeficiente importante aqui, que é o chamado coeficiente de restrição do choque. Esse coeficiente ele nada mais é do que a medida de restituição energética da colisão, E ele leva em consideração a medida dele. Essa medida é feita com base em duas velocidades relativas associadas com as colisões, A gente tem a velocidade relativa entre os corpos medida depois da colisão, e aqui embaixo a gente tem a velocidade relativa entre os corpos envolvidos nessa colisão antes dela acontecer. Então essa medida é um Ezinho, e aí você imagina, como é um coeficiente, eu tenho aqui algumas situações específicas. Eu posso ter o coeficiente igual a 1. Então, quando você fizer essa medida e obtiver o resultado igual a 1, significa que essa colisão ela é totalmente elástica, o que significa que, além da conservação da quantidade de movimento, que será sempre presente, haverá também conservação total da energia envolvida na colisão. Quando esse valor estiver entre 0 e 1, naturalmente não sendo 0 nem 1, porque isso tem um caso específico, você tem a colisão chamada de parcialmente elástica. Bom, essa colisão parcialmente elástica, ela está associada, esse termo parcial, à conservação parcial da energia envolvida nessa colisão, já que haverá sempre conservação da quantidade de movimento envolvida. E o terceiro caso é quando o coeficiente é nulo, então é inelástica. Bom, quando é que ocorre isso? Quando os corpos, após sofrerem uma colisão, eles seguem juntos. Bom, se dois corpos estão seguindo juntos, a velocidade relativa entre os dois é 0. E sendo 0, esse coeficiente aqui também vai dar 0, então isso ocorre na colisão inelástica. Então, esse coeficiente ele é uma boa medida do tipo de colisão e do comportamento geral dinâmico dessa colisão. Então eu trago aqui de maneira bastante objetiva, porém importante, a descrição de cada uma delas. Então eu gostaria de lembrar mais uma vez que uma colisão, do ponto de vista dinâmico, ela é analisada, observada, discutida a partir de um princípio fundamental, que é o princípio de conservação da quantidade de movimento. Isso vai estar presente sempre. É o chamado Q antes igual ao Q depois. Lembrando que o Q
é a quantidade de movimento medida pelo produto massa vezes velocidade. Só que aqui a gente está aplicando isso sobre o sistema, isso é importante. Então, durante a colisão, a quantidade de movimento de uma partícula isolada do sistema, ela pode variar, mas eu estou contando aqui para o sistema inteiro. Então, deve haver uma compensação com outra partícula, de modo tal que a conservação do sistema permanece a mesma. E o outro critério analisado é a energia. A energia pode ser totalmente conservada, parcialmente conservada, ou ela pode ser integralmente dissipada em outros formatos energéticos quando a colisão for do tipo inelástico. Então venha comigo. Na primeira colisão que eu estou abordando aqui no item 2, eu trato de colisão elástica. Na colisão elástica, essa é a relação geral e esse coeficiente aqui ele é igual a 1. Portanto, se ele é igual a 1, essa equação é válida e essa também de cima é válida. A equação de cima ela é válida por conta da conservação da quantidade de movimento e a colisão de baixo, a equação de baixo ela é por conta do coeficiente de restituição. Então, gente, o E total será conservado, a energia total, e a quantidade de movimento também será conservada. Uma dica importante é que o que aparece com essa linhazinha representa as velocidades após a colisão, tá? E sem a linha representa o início. Então aqui eu tenho VB', por exemplo. Esse gráfico é um gráfico característico, né, para um tipo de colisão desse aqui, né, mostrando aqui 3 estágios. Esse primeiro é antes da colisão. Aqui no centro, entre as linhas pontilhadas verdes, eu tenho o momento da interação e após eu tenho as suas velocidades depois da colisão. É um gráfico característico. Esse gráfico vai aparecer com essa cara geralmente para colisões elásticas e um pouco parecido também para colisões parcialmente elásticas, que é justamente a segunda colisão aqui no item 3. Nesta colisão parcialmente elástica, como o próprio nos está dizendo, volto a repetir que continua sendo válido o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou seja, o que antes será igual ao que depois. Isso será válido. Então eu tenho MAVA mais MBVB, seria antes da colisão, igual a MAVA' mais MBVB', que seria depois da colisão. Só que um detalhe importante, a equação ela é praticamente a mesma que tem aqui para a colisão elástica. Então qual é a diferença? A diferença vai estar na segunda abordagem, que o coeficiente de restituição para aquela colisão não será mais unitário, não será mais 1, será um valor entre 0 e 1, 0,3, 0,4, 0,7, dependendo do grau de conservação de energia. Então ali a energia total é agora parcialmente conservada, ou parcialmente dissipada, né? E eu tenho aqui no item 4 a terceira colisão importante, que é chamada colisão inelástica. Então, gente, uma coisa importante. Quando eu tenho uma colisão inelástica, o sistema ele é bem característico. O que é que eu quero dizer com isso? Quando ocorre uma colisão inelástica, depois da colisão, os corpos sempre se movimentarão juntos. Isso, inclusive, mostra justamente porque o coeficiente é nulo. O coeficiente é nulo justamente porque depois da colisão não haverá mais velocidade relativa diferente de zero, ela será nula, justamente porque os corpos estão seguindo juntos. Isso é bastante característico de uma colisão do tipo inelástica, né? Nesse caso, continua valendo o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, quero reforçar mais uma vez de que o princípio da conservação da quantidade de movimento ele é válido em todas as colisões mostradas aqui. E aí haverá variação, mudança naturalmente para o valor, para a integralidade de conservação da energia que vai mudando de acordo com a colisão. Uma outra coisa também bastante simples de perceber é o gráfico característico para esse tipo de colisão. Se você observar bem, o gráfico da colisão inelástica, eu tenho aqui antes da colisão, né, que é antes dessa primeira linha tracejada aqui, eu tenho VA e VB existindo. Então eu tenho um momento de interação. Agora observe o que aconteceu depois da interação. A gente tem uma linha única de velocidade,
Justamente por quê? Porque esta velocidade final vai ser igual à velocidade do corpo A, igual à velocidade do corpo B, mostrando mais uma vez de que eles estão seguindo juntos. Neste caso, a energia total ela é completamente dissipada, né, por se tratar de uma colisão inelástica, e você tem a equação também característica muda um pouco em relação às outras. Observe, MA vezes VA mais MB vezes VB, e depois no segundo termo, que representa o momento imediatamente após a colisão, não aparecem mais dois termos de velocidades. Repetindo, por que isso? Porque os corpos estão seguindo juntos. Tá, gente? Então essa é uma dica importante. Vocês devem associar colisões também juntamente com quantidade de movimento e o princípio da conservação de energia, porque geralmente esses três temas aparecem envolvidos aí nos problemas do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? Um abraço para vocês e até a próxima. O assunto da aula de hoje é a arte moderna e as artes plásticas na arte moderna brasileira. Então, vocês têm um roteiro com os artistas, né, principais, a Anitta, a Tarsila, o de Cavalcante e o Portinari. E, assim, como esses artistas recebem essa arte moderna. Lembrar que a arte moderna ela é de fora, nossa arte moderna ela é francesa, embora receba influxos da Alemanha, da Itália, da Rússia, mas prioritariamente a nossa arte moderna é francesa. De lá, porque lá embarcam, né, as principais vanguardas europeias. Então, da França, pelo nosso influxo francófilo, essas artes elas vêm para São Paulo e se disseminam depois aqui no Brasil. Lá fora, a arte moderna ela estava muito ligada a essa ideia de debate cultural. Não sei se você se recorda, debate cultural e debate político. Ou seja, a arte ela não vai ser mais para garantir beleza, para o fruir estético, né? Para você ficar admirado com a coisa um poema que você leu, com a pintura que você viu, não é mais para isso. Então a arte ela deveria produzir um enfrentamento, né, das questões sociais, das questões políticas, das questões da estética. E enfrentar essa arte acadêmica, que era uma arte completamente descomprometida com a questão da sociedade. Então lá fora foi assim. Então aqui os nossos caras, eles fazem um recorte diferente, né? Porque aqui no Brasil a arte moderna cai no colo da burguesia paulistana, que não queria muito debate cultural, desculpa, não queria debate político, não queria só o debate cultural. Então, assim, lá de fora vem um debate cultural, ou seja, a arte deveria propor enfrentamento, reflexões. No Brasil, qual foi o debate cultural que essa arte propôs? Então, assim, romper com o academicismo, né, com a arte brasileira, com essa literatura brasileira, que não tem compromisso com a inovação, né? Ela só faz repetir modelos franceses, importados. E então fundar para as nossas raízes, né? Buscar o Brasil verdadeiro da sua gente, o tatu, né? Que fica lá fuçando a raiz. Então eles vão fazer essa discussão, né? De voltar-se para as nossas raízes, né? Para o Brasil, e vão trazer de lá também a questão dessa arte do feio, dessa arte que traz o cotidiano, que traz o sujo, que é a arte moderna lá de fora. Então, assim, eu trouxe, eu trabalhar com vocês 4 artistas, né, de Cavalcante, o Portinari, a Tarsila e a Anitta Malfatti, e tentar mostrar essa inovação estrangeira das vanguardas e a questão também de voltar-se para as raízes nacionais. Então, começando com o de Cavalcante. Então, eu trouxe aqui 2 ilustrações do de Cavalcante. Esse primeiro quadro, você vê a questão das vanguardas europeias através dessas formas geométricas, né? Não sei se vocês se recordam, tem tanto tempo já assim, né? A famosa geometrização cubista. As 2 ilustrações, elas possuem essa geometrização. Mais interessante é esse sujo, esse cotidiano que a arte moderna traz. Então, assim, aqui você tem uma roda de samba, imagine, né? Um quadro, uma ilustração trazer uma roda de samba, que coisa diferente. E aqui você tem uma feira livre. Então, personagens das classes populares, personagens mestiços, né? Personagens também da brasilidade. Então, assim, você vê, repito, o cubismo nessa geometrização, não é propriamente cubista, porque tem a questão da perspectiva. Então, você tem uma influência cubista. Tá bom? Então, só arrematando, você tem o sujo, o cotidiano, que são pessoas das classes populares e pessoas pobres, pessoas que estão ali vivendo uma vida comum. Outro artista interessante desse contexto é o Portinari. Repare que tem a mesma preservação da geometrização, que é do cubismo,
a ideia da perspectiva não é cubista, mas tem a questão também das classes populares, né? Então, é um sujeito que está numa plantação de café, no seu trabalho, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu acabei me furtando de não falar dos pés e das mãos grandes, né? Que também são uma marca do cubismo, essa relação com o trabalho. Então, isso é uma marca profunda do cubismo. E também a questão brasileira, o café, essa coisa toda, interior de São Paulo, enfim. Então, você tem o cubismo aqui como vanguarda e a questão do Brasil, né, da sua gente, que é o tema também da arte moderna brasileira. Aqui se tem uma outra vanguarda, né, que não sei se vocês tentam lembrar, esse feísmo do expressionismo. Então, lembrar vocês que o expressionismo ele tem a denúncia social, né? Lá fora que, assim, eu acredito que Portinari não quer brigar com ninguém, né? Ele não quer brigar com ninguém, não quer produzir enfrentamento das questões sociais. Mais tarde, quem fará isso é o Jorge Amado. Então, o Jorge Amado vai trazer essa condição. Então, você tem o expressionismo, veja aqui, parece também uma coisa do surrealismo, né? Essa coisa meio fantasmagórica. Mas a imagem é muito chocante, né? Crianças, animais, né, raquíticos, né? E pessoas bebendo em meio a animais mortos. Então fica essa questão dessa extravagância da denúncia social. Mas é gente brasileira, né? Paisagem do sertão. Então você tem essa coisa do expressionismo, do surrealismo e da questão da nacionalidade. Eu vou para a Tarsila do Amaral e, de novo, a ideia cubista. Parece que o cubismo aqui talvez seja a coisa mais fácil de se fazer. O cubismo é muito forte nas outras nossas artes plásticas. Lembrar que Tarsila viajou, esse pessoal todo viajou, ficou lá fora com bolsa de estudos, né? É uma beleza. Eu não tenho essa oportunidade, aliás, né? Ultimamente eu nem quero. Enfim, você tem o cubismo nessa geometrização, né? E o cotidiano, né? Esse quadro se chama o Mamoeiro, é interessante que tem a brasilidade, né? A bananeira, o mamoeiro, e aqui a questão do cotidiano. Pessoas, classes populares, parecem habitações populares, crianças, uma mulher que também vestida com alguém das classes populares, uma roupa estendida. Bom, agora é só que esse quadro aqui, o Abaporu, me interessa fortemente, porque além do cubismo, das formas arredondadas, da geometrização, desse pé grande, que nós já sabemos o que é, tem um dado novo, que é a síntese cubista, né? Dessa ideia de que a arte ela não tem uma coisa superior e uma coisa, na verdade, inferior, né? A arte ela é tudo misturado, né? Então, assim, você tem a ideia do sertão, né? Do primitivo, que é um indígena, o Abaporu, né? O comedor de gente em Tupi, mas ao mesmo tempo você tem uma paródia da obra, da escultura O Pensador, do Rodin. Então você tem essa mistura, né? Do primitivo com aquilo que é consagrado pelas artes. Então essa síntese cubista que põe no mesmo nível, né? Qualquer coisa que seja cultural, eu acho muito bom mesmo. E por último, aqui a Anita Malfatti, né? Então, assim, a Anita Malfatti, ela fez uma coisa mais, assim, menos ligada à brasilidade, né? Então, ela tem aqui, você percebe aqui pela ilustração, que se trata de uma influência do expressionismo. O homem amarelo, né? Então, esse homem meio bilioso, esse homem burguês. Então, isso aqui é claramente uma influência do expressionismo na sua crítica à burguesia. E por último, esse quadro que para mim ele não se enquadra em nenhuma das vanguardas, ele parece mais impressionista, né? Então, assim, porque esses artistas, eles trouxeram essas influências diversas, tá bom? Gente, eu espero ter ajudado vocês. Olha lá o roteiro, porque o roteiro tem essa sequência, só que no roteiro eu dou a explicação, na verdade, para cada uma dessas obras. Eu só fiz aqui tentar, de alguma forma, ocupar o espaço de vocês com uma coisa produtiva, tá bom? Gente, beleza? Não sei se dá pra vocês escutarem, mas tá rolando um barulho de chuva, de chuvisco, assim no telhado. Sabe aquelas gotas de água que vão caindo e vai dando aquela sensação de relaxamento, aquela sensação de tranquilidade, de calma, que ajuda a desacelerar, que ajuda a gente a respirar fundo e desconectar um pouco dos problemas, daquilo que incomoda. Na realidade, esse barulho de chuva me inspirou. Começou a chover e aí eu pensei, poxa, poderia falar com os meninos da TV Enem e perguntar a eles o que será que eles estão fazendo para poder desconectar um pouco dos estudos, para poder desconectar um pouco do estresse, dos anseios, das preocupações. O que é que você que está aí me assistindo faz para poder relaxar? Cada pessoa relaxa de uma maneira, certo?
Eu, por exemplo, claro, como trabalho com meditação, a meditação me ajuda muito a relaxar. Mas também o contato com a natureza me ajuda a relaxar muito. O que você faz para poder você se sentir relaxado ou relaxada? Vamos fazer um combinado, eu e você? Reserve pelo menos um horário todos os dias que você estuda, para que você consiga relaxar, fazendo o que você gosta, viu? Pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser uma meditação, se você quiser experimentar. Inclusive, lá no meu Instagram, eu tenho várias meditações disponíveis e gratuitas. Então, se você quiser experimentar uma meditação, @tempo-pro-agora. É muito importante que vocês que estão em uma carga de estudo, de aulas da TV Enem, né, diária, que vocês possam adicionar um momento para você relaxar de verdade. Dá uma pausa. É muito importante dar uma pausa durante uma matéria e outra. Assim, talvez você consiga aumentar a sua produtividade, aumentar o seu rendimento, melhorar sua atenção, melhorar sua concentração, se sentir mais disposto ou disposta. Se você já faz algo que você relaxa normalmente, continue fazendo. Mas se você é aquele tipo de estudante e nem percebe que o dia já está escurecendo, que o sol já foi embora, se você é esse tipo de estudante extremamente focado, vamos dar uma pausa, vamos dar uma desacelerada. Antes de eu ir embora, quero pedir para vocês o seguinte: pelo menos antes de estudar, experimente dar uma respirada funda, inspirando e expirando. E tente se lembrar qual é o seu propósito de estar ali sentado e começar o seu dia de estudos. Tá bom? Um beijo e até semana que vem. Olá galera, tudo bem? Aqui é Gilton Carmo para mais uma aula de Geografia. Nesse encontro nós vamos falar um pouco sobre as novas tecnologias cartográficas. E antes de falarmos sobre as tecnologias cartográficas, precisamos entender um pouco o que é a cartografia. A cartografia é uma ciência que no passado era uma arte. Começou como um desenho, como uma arte. Durante a expansão marítima ela ganhou força. Sobretudo porque foi um instrumento técnico que auxiliou no processo da expansão comercial europeia por meio da navegação. Agora, somente no século XX, sobretudo após Segunda Guerra Mundial, é que a cartografia ela ganha um desenho, um contorno geopolítico. E aí essas novas tecnologias gradativamente começam a surgir. De uma maneira geral, a gente conceitua a cartografia como uma ciência que representa a superfície da Terra por meio de mapas, cartas e plantas, tá? Agora, esses mapas, o que a gente pode falar sobre os mapas? Aí, queridos alunos e alunas, a gente precisa conhecer os elementos que formam o mapa. Nós temos, por exemplo, o título. Todo mapa ele tem um título, ou seja, o título ele expressa o conteúdo, a natureza do assunto que será abordado no mapa. Porque precisamos entender que o mapa é um texto, mas um texto que está ali expresso por meio de códigos. Então, quando você tem um mapa demográfico, o título dele, mapa demográfico, aquele mapa está tratando sobre assuntos relacionados com a população. O mapa precisa ter também a sua localização. E essa localização, para você se localizar no mapa, você precisa ter uma orientação. Então, todo mapa, a orientação geográfica, ela é indicada pelo ponto cardeal norte. Então, você vai ter lá no mapa uma setazinha que indica a posição daquele mapa à luz
da Rosa dos Ventos, ou seja, do norte na Rosa dos Ventos, ok? Mas o mapa também tem suas coordenadas geográficas, são os paralelos e os meridianos traçados no mapa para você poder ter a localização exata de qualquer ponto naquele mapa. O mapa tem também a escala. A escala é uma razão matemática, é uma relação existente entre a área real e a área projetada. Então a escala, ela lhe diz quantas vezes aquela área real ela foi reduzida para chegar àquela dimensão do papel que você tem o mapa. Mas um mapa também tem as suas representações, as suas legendas, que são simbologias. Exemplo, vamos lá. Quando você tem lá no mapa o azul está representando sempre água. Você tem a gradação de cores no relevo. Então as altitudes menores apresentam tonalidade de um amarelo mais claro. Já as altitudes maiores, uma tonalidade mais elevada. Então chegando até um marrom. Então, obviamente, essas legendas são símbolos que lhe ajudam a compreender a dinâmica do que foi ali expresso no mapa, tá? Vamos lá, vamos falar agora aqui dessas tecnologias cartográficas, ok? E nós estamos aqui com 5 tecnologias, que vamos tentar falar aqui aos poucos de cada tecnologia para vocês. A primeira é o que chamamos da aerofotogrametria. A aerofotogrametria é simples, né? É uma tecnologia relativamente simples e antiga. Consiste em acoplar uma máquina fotográfica ou qualquer equipamento fotográfico numa aeronave, ou pode ser num balão, e este equipamento fotográfico, por meio de um controle, irá tirar as imagens dos locais pré-estabelecidos, ok? Então a aerofotogrametria significa fotos aéreas tiradas por meio de equipamentos fotográficos acoplados a aviões ou balões, por exemplo. A segunda tecnologia é o que chamamos do sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é, na verdade, um sistema mais moderno que consiste em sensores que captam informações sem necessariamente você ter um contato direto. Exemplo, sensores térmicos. Por meio de sensores térmicos, eu posso avaliar a temperatura de um determinado local, e esses sensores também acoplados a satélites, e esses sensores vão estabelecer a condição para uma análise do espaço, que poderá, por exemplo, me colocar a possibilidade de termos um incêndio em uma determinada área. Então o sensoriamento remoto ele tem uma função, por exemplo, ambiental muito importante. O sensoriamento remoto ele é muito utilizado no projeto CIVAM, que é o Serviço de Investigação da Amazônia, para monitorar o espaço aéreo. Então essa tecnologia ela é muito importante. A próxima tecnologia que nós vamos estudar consiste no GPS. O GPS é uma tecnologia muito moderna, dos anos 70 a sua origem, e ganhou força nos anos 90, tá? Tem sua origem lá na Guerra Fria, mas é muito difundida e conhecida por todos. Consiste num sistema de posicionamento global, que esse GPS, deve se ressaltar, é uma tecnologia americana, uma tecnologia privada, e essa tecnologia possibilita a localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre, tá? O sistema, o objetivo é uma localização exata, mas nem sempre o aparelho fornece essa localização exata. Mas, de uma maneira geral, o GPS ele tem como objetivo estabelecer a localização geográfica de qualquer ponto. A nossa próxima tecnologia é o geoprocessamento. Isso é importantíssimo e é a nossa área. O geoprocessamento é o tratamento de informações geográficas. Ou seja, é uma análise
é um estudo das informações coletadas por determinados equipamentos, por determinadas tecnologias. O geoprocessamento, ele tem uma importância do ponto de vista de organização espacial, social, econômica muito grande, ok? E a nossa última tecnologia é o que chamamos do conjunto ou o Sistema de Informações Geográficas, o SIG. O SIG, ou seja, Sistema de Informações Geográficas, é, na verdade, o resultado final, olha, vamos ter cuidado com isso, é o resultado final, por meio de softwares, de programas, de computadores extremamente competentes, para tratar e armazenar as informações oriundas das 3 tecnologias ressaltadas aqui: o geoprocessamento, o GPS e o sensoriamento remoto. Ou seja, o sistema de informações geográficas, ele armazena, ele é o almoxarifado dessas informações. Por meio desse sistema de informações geográficas, as empresas, o Estado, o governo, eles possuem a possibilidade de ter acesso a essas informações. Ok, queridos alunos? Um grande beijo e até a próxima aula. Um beijão. Olá, Enenzeiro! Hoje nós trabalharemos com teoria sintética da evolução e especiação. Hoje tem assim de assunto para a gente discutir. Eu vou começar com 2 provocações. A primeira é em relação a nem Darwin nem Lamarck terem apresentado uma explicação para o aparecimento da população já diversificada. Não conseguiram responder a isso. Segundo, Darwin também não conseguiu propor uma teoria que explicasse como as características passam de pai para filhos e ao longo das gerações. Isso aí nos leva a uma segunda discussão. Na época de Darwin, Mendel já tinha concluído seus trabalhos e encaminhado para instituições acadêmicas e para pessoas respeitadas na comunidade científica, como era o caso de Darwin. O fato é, Darwin recebeu esse material, mas continuou engavetado. Então, por muito tempo, tudo que era de precioso para esclarecer por que as populações são diversificadas, né? Como assim, Grazi, por exemplo, né? De que cor é o seu olho, de que cor é o meu, de que cor é o olho do seu colega, qual a origem disso? Assim, poxa, hoje a gente sabe, tem a ver o que com material genético. Mas naquela época, a população de girafas, pescoço curto, pescoço longo, qual a explicação? Ninguém atentava para esse fato, porque o insight quem teve foi o monge cultivando as ervilhas em seu jardim. Aí o tempo passa. Dos trabalhos mendelianos de 1865, só 35 anos depois é que esse material é redescoberto. E um nome muito importante para isso é Hugo de Vries. De Vries é considerado o pai da mutação. Foi ele quem fez um estudo com uma certa variedade vegetal que tinha um desenvolvimento dito normal, sem grandes novidades na natureza, mas que quando ele passou a cultivar, pareceu tanta coisa estranha, né? Que ele foi em busca de fontes que falassem sobre essa transmissão da hereditariedade. Aí ele se depara com um material desse monge que estava cultivando ervilhas no século passado, né? Mas 2 pesquisadores, que você não vai precisar memorizar o nome, certo?
de Sherman e Correns, por outros caminhos, também encontraram o material de Mendel. Então, a partir daí, houve um rebuliço na comunidade científica envolvendo pesquisadores de diversas áreas. Fisher era estatístico, o Wright trabalhava com genética de populações, Haldane conhecemos de origem da vida, Stebbins, um botânico que estava em busca também de entender a hereditariedade, Simpson, paleontólogo. E aí tem dois nomes que merecem destaque para o Enem. Mayr, que traz o conceito de espécie para grupos que se reproduzem de forma sexuada. Né? Ficaria o conceito mais ou menos assim. Toda a população apresenta capacidade intercruzante. Ou seja, o que é população? Conjunto de indivíduos da mesma espécie que coexistem, vivem no mesmo local durante a mesma época. Se eles têm capacidade intercruzante, é porque eles formam descendentes férteis. É esse conceito que a gente ainda usa e que o Enem e o vestibular também cobram. O outro nome, Dobzhansky. Dobzhansky foi o grande divulgador da teoria sintética da evolução, mas percebam que essa teoria tem vários pais. Isso perdurou entre as décadas de 30 e 40. E a partir daí, as discussões foram centradas em se estabelecer o que a gente pode aproveitar do darwinismo e dos trabalhos mendelianos. Então, fazendo-se essa associação, seleção natural que nós conhecemos lá dos trabalhos de Darwin com a seleção positiva daqueles chamados de mais aptos na população, experimentos mendelianos trazendo uma explicação realmente plausível para que ficasse fácil compreender como se dá a transmissão das características hereditárias. Então, fazendo-se a associação entre essas duas teorias, a síntese, né? Teoria sintética da evolução. Mas, muitas vezes, o Enem se refere como neodarwinismo. O termo não é apropriado, ele não é utilizado no nível superior, mas a gente está discutindo aqui como é que a questão cai, não é? Então pode anotar aí no seu caderno que também é chamada de neodarwinismo. Bom, o que é que exatamente essa teoria considera, Grazi? Primeiro traz dois aspectos lá do darwinismo. A unidade que evolui é a população. Darwin já afirmava isso. Segundo aspecto, a seleção natural não foi eliminada. Ela é fator evolutivo, sim. E aí, mais uma indagação. Cadê a novidade? A novidade é que a seleção natural não é fator único. Existe aí de suma importância a discussão em relação ao aparecimento das características. Como é que surge a diversidade na população? Então, vou dividir esses fatores evolutivos em dois grupos. Primeiro grupo, chamando atenção para aqueles que aumentam a variabilidade genética na população, certo? Então, vamos considerar um grupo humano, como tem estudo de genética de populações comprovando isso, grupo indígena, em que toda a população era do grupo sanguíneo O. Após algumas visitas, né, de pessoas que não eram indígenas, grupos estudando ali no local, uma índiazinha deu à luz uma criança do grupo sanguíneo A. Como surgiu a característica? Bom, sem sombra de dúvidas, não foi por mutação, porque a mutação traz a novidade. Mas como surgiu a anemia falciforme? A anemia falciforme surgiu por mutação lá na África. E como é que ela chegou ao Brasil? Ela chegou através dos navios negreiros, naquela época da colonização. Então eu citei agora dois fatores. Primeiro fator, mutação.
qualquer alteração no material genético é reconhecida como mutação. Não necessariamente a mutação é dirigida para a evolução. Ela pode até ser desvantajosa para o seu portador. Quando eu me referi à chegada de escravos portando a informação genética para a anemia falciforme, eu não fiz referência a fatores que vão aumentar a variabilidade genética, porque já existia essa característica. Eles vão atuar, na verdade, sobre uma variabilidade genética já existente. Então, o gene é trazido, ele não surge nesse local. Recombinação genética também amplia a variabilidade genética da população. Vocês vão estudar isso nas aulas de divisão celular, é o chamado crossing over, processo de troca de alelos entre cromossomos que são homólogos, lá na divisão meiótica. Deriva genética é um processo evolutivo neodarwinista no qual a frequência dos alelos em uma população sofre alteração devido ao acaso. Não é porque houve a eliminação ou a seleção positiva de determinados grupos. Não. Muitas vezes, os organismos de uma população estão em um local errado na hora errada. É um momento em que acontece, por exemplo, terremoto, um incêndio na floresta. É um momento em que acontece uma tsunami. Então, toda vez que há essa variação da frequência do alelo na população em função do acaso, não importando se isso teve a participação do homem ou não, isso vai ser a deriva genética. A seleção natural, a gente já sabe, é fator darwinista. Bom, e o que é que tudo isso tem a ver com especiação? Tem a ver que, sendo a população a unidade que evolui, é ela que vai sofrer a influência dos fatores evolutivos. Considerando-se a passagem do tempo, o processo evolutivo requer milhares de anos, o genoma vai estar diferente. Genoma é o conjunto de genes da população. Mudou o genoma, então surgiu uma nova espécie. Daí vem o conceito. Especiação é o processo de formação de novas espécies. Existem duas possibilidades para que isso aconteça. Em uma delas, a população é considerada como um grupinho coeso. Alguns morrem, outros podem chegar ou sair dessa população, mas nós vamos considerar o grupo que foi deixando descendentes, certo? Pronto. Outra situação. A dica que eu tenho é a de que você enxergue aqui um Y. Existe uma população inicial e essa população será dividida em duas. Eu vou explicar melhor com o esquema como vem em questões. Então aqui, população original. Essa população vai sofrendo os fatores evolutivos, mutação, recombinação genética, enfim. Todos os fatores acontecem, o tempo vai passando. O que vai ser verificado? Que no final, a população é outra, Milhares de anos depois, o que aconteceu? Pelo esquema, Ana, de baixo para cima, gênese, origem. Houve um processo de especiação através de anagênese. A outra possibilidade, a população inicial é dividida em dois clados, em dois grupos. Por quê? Porque houve o aparecimento de uma barreira geográfica. Isso pode ser o aparecimento do rio, Tem artigos muito interessantes falando sobre especiação na região do Rio São Francisco devido ao aparecimento do rio. E aí uma população coesa de lagartos foi subdividida. Cada uma dessas vai seguir aqui o seu caminho. Depois de milhares de anos, se algum desse grupinho fosse levado para o outro lado, ele não ia nem conseguir se acasalar. Até porque o comportamento para o acasalamento, a corte, nem
seria reconhecido como um convite para esse ato. Então essa seria a prova de que indivíduos que pertencem à mesma população apresentam potencial intercruzante, assim como Mair citou. Então, qual a dica final? A especiação ocorre sob condições diversas, mas geralmente o motivo é o isolamento geográfico. Por consequência, vem o isolamento reprodutivo. Aparecimento de uma cadeia de montanhas, aparecimento de um rio, aparecimento de um vale. A barreira geográfica é que vai separar a população inicial em dois grupos. Enenzeiro e enenzeira. Hoje eu tô aqui para falar com você sobre um assunto da maior importância. Em yoga terapia, a gente tem um termo que é a não violência. No seu caso, isso significa o que exatamente? Significa que você deve escutar esse teu corpo. Significa que você não pode maltratar esse seu cérebro, sabe? Não violência, no seu caso, significa você pensar quantas horas você tem dormido, como você tem se alimentado. Isso influencia diretamente nos teus resultados de estudos. Não troque a noite pelo dia. Você precisa dormir a noite toda para consolidar as suas memórias. Isso não é lenda. Já ouviu aquele negócio de aprenda dormindo? Esse aprenda dormindo não é que você vai dormir ouvindo um CD, ouvindo um YouTube, ouvindo um podcast. Não é nada disso. Esse aprenda dormindo significa que é nesse momento, nessas horas de sono, que você vai conseguir consolidar a sua memória. Sem violência nenhuma com o seu corpo, respeitando as fases do dia e respeitando os horários de alimentação. Faça alimentações nos mesmos horários, estipule um horário para desligar o celular e dormir, descansar. Amanhã é um novo dia e você é capaz de, sem violência, aprender mais e otimizar o que foi aprendido. Combinado? Até mais! Olá, sejam bem-vindos à TV Enem. Meu nome é Lívia Aragão, sou professora de redação e hoje estou aqui para dar dicas pertinentes quanto à estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Eu vou começar com a estrutura da introdução. A gente sabe que a introdução ela é muito importante, ela tem um papel fundamental em todo o texto dissertativo. Primeiro, por quê? Ela é porta de entrada. Então, seu texto, além de estar muito coeso, coerente, a sua introdução tem que estar de acordo com a temática que foi solicitada. Mas, obviamente, que antes da gente começar a falar de introdução, eu preciso chamar a atenção de vocês quanto a vários aspectos. O primeiro deles é quanto aos textos motivadores. Esses textos precisam ser lidos e considerados. Por favor, leiam com bastante atenção, grifem aquilo que vocês acharem mais importante e, na verdade, os textos motivadores eles estão ali para impulsionar você a critérios temáticos. Então, o texto motivador 1, ele diz sobre o quê? Grifa e faz um resuminho do lado. O texto motivador 2, idem, 3 e 4. Então, sempre são muitas informações bem interessantes que podem ser utilizadas no seu texto. Obviamente que você não pode copiar nada, mas sim pegar as informações mais importantes. Logo depois da leitura do texto motivador, você vai ler o tema. Tem que fazer a leitura na íntegra do tema. O último tema do Enem foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quais são as palavras principais dessa temática? Democratização? Sim. Cinema? Óbvio. Tem que falar da realidade do Brasil? Claro! Então eu vou falar sobre essa democratização. O cinema é democratizado? Existe uma problemática nesse tema? Existe o cinema para todos? Cinema é uma forma de cultura? Sempre faça perguntas temáticas para que você adentre ao tema da melhor forma possível. E a partir disso, faça um mapa conceitual. Coloque no papel, faça um plano de texto, porque aí você já abarca a competência 3 do Enem. Então, planeje seu texto para que ele tenha direção. O que primeiro eu vou colocar? O que colocarei na introdução? Por que será que o Enem pediu democratização do acesso ao cinema do Brasil? Existe realmente democratização? Vivemos de um mito da democratização? Existe cultura para todos? Será que todas as regiões do Brasil
tem acesso ao cinema? Logo depois dessas perguntas, dessas respostas, dessas possíveis respostas, coloque isso no plano conceitual e a partir daí comece a escrever seu texto. A gente geralmente começa pela introdução. A introdução é o primeiro parágrafo, tem que ter mais ou menos 5 linhas. E não esqueçam, as palavras mais importantes do tema, elas precisam estar nessa introdução. Geralmente se escreve a introdução colocando logo de início o problema, a problematização, pontua-se, que formam o primeiro período, e logo após os 2 próximos argumentos que são citados e serão desenvolvidos nos parágrafos seguintes. Então veja, a introdução ela precisa ter mais ou menos 5 linhas, pode ser um pouquinho menos com 4 ou um pouquinho mais, 7, no máximo 8 linhas. Ok? E ela pode ser de vários estilos. Você pode utilizar como definição, como oposição, palavra seguida de explicação, alusão histórica, esquema básico, circuito. Então tem vários exemplos de introdução que vocês podem utilizar. E eu vou começar primeiro com definição. Espero que vocês gostem dessa definição e se conseguir fazer de uma forma com logicidade, que opte por esse modelo. Vou mostrar para vocês aí, fiquem ligados e acompanhem minha leitura. Primeiro por definição, e eu escolhi o tema corrupção. Definir corrupção ela é muito fácil e você pode começar dessa forma porque já mostra qual o problema da sua dissertação para o leitor. Vejam aí, acompanhem comigo. A corrupção pode ser definida como utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens indevidas, omitindo práticas que, à luz do judiciário, são consideradas crimes. Assim, como a expressão já diz, corromper é tornar pútrido. Então, gente, veja que fazendo definição é uma estratégia de introdução que pode ser muito pertinente para o seu projeto de texto. Tem outro modelo, então o próximo modelo seria por oposição. A gente sabe que tem temas que tem 2 lados da questão, que você pode ser contrário, outras pessoas a favor, como por exemplo o aborto. Vamos fazer também a leitura de uma introdução por oposição. Vamos lá? Na atual conjuntura do mundo globalizado, discute-se bastante acerca da legalização do aborto. Agora vamos ver a oposição que o aluno vem apresentando. Se por um lado isso parece ferir os direitos humanos de uma criança, por outro parece ser a solução para a gravidez indesejada. Então veja que nessa introdução ele já coloca 2 lados e você vai discutir esses 2 lados logo abaixo no seu desenvolvimento, ok? O terceiro que eu trouxe para vocês é com perguntas. Também é uma introdução que você pode fazer e que facilita a construção dissertativa. Vou ler para vocês. Em uma cultura em que o carro é visto como um dos mais importantes objetos na construção identitária, não é estranho que se prefira ele ao transporte público. Assim, quais são os efeitos que essa ação pode provocar na mobilidade urbana? Por que tanto descaso das autoridades em relação a esse setor? E como solucionar esse problema? Então veja que o aluno ele fez 3 perguntinhas. A primeira pergunta ele pode responder no desenvolvimento 1, a segunda pergunta no desenvolvimento 2 e a terceira ele já pede solução para o problema, que ele deve apresentar na conclusão, que é o último parágrafo da redação dele. Ok? Também uma estratégia bem interessante. O próximo, eu trouxe para vocês o esquema básico da dissertação, que é uma introdução muito básica. É você primeiro apresentar o problema, colocar argumento 1 citado, argumento 2 também e, por fim, se você quiser, um terceiro argumento também citado na sua introdução. Vamos ler? Em pleno século XXI, o homem ainda não solucionou problemas que atingem a todos, pois existem populações imersas em completa miséria, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. Além do mais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Então veja que nessa introdução ele apresenta o problema, coloca o primeiro argumento que foi a miséria, o segundo argumento que foi a paz e o terceiro argumento ele coloca o desequilíbrio ecológico. Então veja que tudo isso será discutido logo abaixo nos desenvolvimentos. Tem outro exemplo que é de alusão histórica.
muito pertinente, principalmente se você domina a disciplina de História, Geografia e consegue fazer toda essa apreensão linguística na sua introdução. Vou ler para vocês. O papel da mulher no século XXI tem ganhado destaque e importância em diversos âmbitos sociais. Ademais, a luta para legitimar e assegurar os direitos das mulheres perpassou por diversas décadas e essa busca incessante pela igualdade social é oriunda de uma sociedade machista e patriarcal. Então, o tema que eu escolhi para a alusão histórica foi mulher. Veja que o aluno falou das diversas décadas de sofrimento da mulher e ainda propõe discutir a sociedade patriarcal e machista, fazendo essa alusão à história. Ok, gente? Outro seria a frase seguida de explicação. Vou ler para vocês. Vergonhoso é o que define a atuação do judiciário quando se observa julgamentos que favorecem alguns cidadãos. Assim, deixando esse sistema desacreditado e tornando a impunidade cada vez mais frequente no Brasil, principalmente em casos que envolvem políticos que deveriam lutar pelos direitos sociais. Então veja que primeiro vem uma frase, vem uma palavra, vem uma ideia, pode ser até uma expressão, e logo depois você explica por que você usou essa expressão ou essa palavra. Nesse caso aí foi vergonhoso. Aí você vai explicar por que você acha vergonhoso toda essa situação. Também é uma estratégia interessante para começar um texto. E por fim, eu trouxe para vocês o circuito. Vamos ver como é que é o circuito? Olhe o circuito como começa. Começa com a ideia de algum teórico e depois dessa ideia você vai desenvolver a sua introdução. Não sou descendente de escravos. Eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Quanto Macota Valdina Pinto, que é brasileira professora, militante do movimento negro, exclama essa frase, ela desmascara a tradição que cristaliza a identidade negra numa história de subordinação e desumanização. Desse modo, ficou estabelecida a necessidade de uma revisão historiográfica da escravidão, bem como a reformulação de ensino nesse período. Assim, em uma cultura marcada pelo mito da democracia racial e pela relativização do preconceito, o racismo é ferramenta para a manutenção de uma estrutura política. Então, esse tipo de introdução, o aluno colocou a ideia de um teórico, de um sociólogo, nesse caso aqui de uma militante, e logo depois explicou a ideia dela e jogou também 2 argumentos que serão discutidos mais no desenvolvimento. Ok? Obrigada, um beijo e até mais! Eu não sei se vocês sabem, mas as orquídeas elas não têm função comercial, ou seja, elas não servem para produzir nenhum outro bem que não seja beleza, que não seja decoração, com exceção da vanila, que tem um fruto que dá a baunilha, a famosa baunilha. As outras todas servem apenas para embelezar a vida da gente e, claro, para cumprir o seu papel no grande meio natural, no grande ambiente natural que é o planeta Terra. Vamos aprender com elas, vamos disseminar beleza, conhecimento, bondade e luz. Sigam o TV Enem nas redes sociais, no canal Escritório do Pensamento, na TV a cabo, na TV aberta e na nossa plataforma tvenem.com.br. Muita luz, paz e beleza em sua existência.